Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa 10ª edição do SEAD, com temáticas tão importantes nesse momento que está sendo tão necessário. E também integrar o simpósio coordenado pela Fernanda Galli e pela Lucília Abraão. Eu sou docente aposentada da UFSCar e integrante do grupo urbano no Labeur Unicamp, coordenado pela Cristiane Dias. Bom, vamos começar aqui pensando um pouco a questão da produção científica, partindo de uma concepção de produzir ciência como um processo coletivo situado historicamente, no qual aspectos sociais, econômicos, políticos têm sua eficácia, constitutivos que são do processo científico, sendo que este transita por sentidos não estáticos que se estabilizam temporariamente, constituindo a cultura de um tempo. Cultura marcada por embates de toda a ordem e uma constante luta pela hegemonia. Situamos a produção científica como um percurso de produção, um processo de interpretação, tomada de posição, um embate discursivo não transparente. Vê-se aqui nossa formação em Pechet e Orlandi. Esse trabalho se trata de uma tentativa de compreender melhor o funcionamento do discurso digital no que se refere à circulação de artigos científicos sobre aspectos da pandemia, tendo como foco a retratação de artigos e seus efeitos nos sentidos de fazer ciência. Tomo aqui as ideias trazidas por Guimarães, quando destaca que as publicações científicas, tanto especializadas quanto de divulgação, já estão diretamente afetadas por um dos aspectos fundamentais dos procedimentos tecnológicos contemporâneos, que se costuma chamar de revolução tecnológica da informação, o da organização em rede. Guimarães continua afirmando que podemos considerar a circulação do conhecimento como um dos elementos da constituição do sentido da ciência e da tecnologia na nossa sociedade, cuja organização política é a do Estado moderno. Trago também a concepção do discurso digital apresentado por Costa Dias, no qual ela afirma que, para além de uma mera forma de produção de tecnologia, entendemos o digital como uma condição de produção político-ideológica do discurso, como uma condição e meio de produção e reprodução das formas de existência capitalistas. E, por fim, tomo a questão trazida por Pechet. Por que a análise de discurso não dirigiria seu olhar sobre os gestos de designação antes que sobre os designata, sobre os procedimentos de montagem e as construções antes que sobre as significações? Então, vocês veem aí na tela, nesse momento, a plataforma social PubPeer, que é um espaço para um tipo de peer review pós-publicação, podendo receber comentários anônimos. Seu lema é: procure publicações e se junte à conversa. Conversa feita por comentários e tweets, criando, a nosso ver, um fio discursivo. Aqui tem um exemplo de um artigo publicado no PubPeer sobre hidroxicloroquina, que inclusive é o artigo sobre o qual o presidente Trump se baseou para criar e fortalecer a sua política sobre esse medicamento do tratamento precoce, e que infelizmente depois temos isso aqui no Brasil se repetindo. Esse artigo recebeu 67 comentários com críticas de diversas naturezas, e depois ele vai para o campo da retratação. Na sequência, vocês veem aí na tela um print screen de um blog chamado Retraction Watch, que é Veja a Retratação, Olhe para a Retratação, cujo lema é Rastreando Retratações como uma janela para o processo científico. Há, então, listagem de artigos retratados, cancelados ou em análise, e há um elo para um banco de dados interativo com extenso número de artigos retratados. Vocês podem ver aí na tela, quando se faz a busca pela palavra Brasil, nós vemos 240 artigos retratados, com os dados dos seus autores, os motivos da retratação, a data em que o artigo foi publicado, a data em que houve a retratação. Então, é um material muito rico, que permite aí diversas frentes de análise, né? Então, a partir de um primeiro olhar para o PubPeer e para o Retraction Watch, vamos procurar aqui alguns elementos desse funcionamento, descrever um pouco esse funcionamento digital. Então, nós temos aí
uma conversa via comentários e tweets, uma janela aberta via rastreamento de artigos retratados e lista de artigos no blog, e a rapidez na circulação, via pré-prints e processos acelerados de peer review, e via citações novos artigos e tweets. Um exemplo disso é a segurança da Covid-19, da vacinação. Nós deveríamos repensar essa política. Esse artigo foi postado no PubPeer, recebeu diversos comentários indicando fraudes em sua metodologia. Pouco depois, a revista colocou o artigo em análise, mas os ativistas anti-vacina continuaram querendo fazer o artigo circular e defendendo essa posição com publicações no Twitter, e o próprio autor trazendo uma tentativa de refutar esse cancelamento, né? Então, nós vemos novas maneiras de circular resultados científicos e seus efeitos. Então, alguns desses efeitos são a exposição dos tidos fraudadores por meio de imagens, gráficos, trocas de tweets, em uma visibilidade permitida pelo digital, e nesse caso, visibilidade às avessas. A visibilidade rápida de artigo, dando vistas à chamada paperdemic ou infodemia, um movimento em cascata de desestabilização nas garantias da ciência, já que outros pesquisadores se pautaram no artigo cancelado. Há, portanto, uma visão do fazer científico como não confiável, até que se prove o contrário, seria isso? O fazer científico como algo do âmbito informal, se junte à conversa. Rigetti discute que aparecem na mídia comentários sobre questões científicas como se esses fossem do campo da opinião. Há que se pensar no método científico, afirma a autora. Então, há diversos embates ganhando mais visibilidade e rapidez, trazendo potenciais questionamentos, mudanças e fortalecimento de posições. O rastreamento que se faz via Retraction Watch, possibilitado rapidamente pelo digital, traz questões: para onde que se olha? Quais os periódicos são tidos como científicos? A comunidade de cientistas e de leigos que intervêm de maneira mais rápida no processo científico, fazem circular de maneira também rápida os resultados, o que é fundamental em tempos de pandemia, mas traz riscos da fácil popularidade dos artigos na rede, artigos esses muitas vezes sem uma fundamentação já confirmada. Portanto, a retratação pode ter como efeito uma mexida no processo. Há que se reconsiderar essa demanda que temos por produtividade e seus efeitos no processo de autoria, o tempo longo da pesquisa que precisamos e o processo de publicação com pareceristas, a discussão sobre o próprio processo com pareceristas, o papel do editor, o movimento de dados abertos, o acesso à informação sobre as retratações, o fato de que alguns artigos continuam sendo citados, apesar do cancelamento, porque depois que cai na rede, fica difícil o apagamento, quer seja por desconhecimento da retratação, quer seja por posicionamento científico-político, pelos embates mesmo. Então, esta rápida e intensa produção sobre uma pandemia e sua divulgação, incluindo suas consideradas falhas, erros e más condutas circulando no digital, coloca o sujeito pesquisador, tido como infrator, na sombra, pelo apagamento das suas palavras, ao deixar transparecer suas falhas, deixando simultaneamente à vista, pelo embate discursivo que logo se apresenta, via comentários, em blogs e tweets, dúvidas se as falhas foram planejadas por influência do mercado. A concepção da ciência se realmente é um processo coletivo, pois toda uma rede pode se esvair ou se fortalecer a partir da retratação. O fortalecimento do escopo da punição, é assim que queremos fazer ciência, e, ao mesmo tempo, a compreensão de que é impossível encontrar um puro discurso científico sem ligação com alguma ideologia, como já afirmou Petier. Portanto, a transparência como direito de acesso à informação, como abertura, como base para a ciência confiável, como controle, em um jogo de sobreposição e contradição, iniciando que, embora possamos acreditar que as palavras e os sentidos estariam soltos, eles são administrados por relações de poder, por determinações históricas, por injeções institucionais, como afirmou Orlandi. A punição, portanto, na praça pública digital, com o cancelamento de artigos, trabalha com a exposição em alta escala, a vergonha e o controle. O digital constitui um efeito de transparência, que tudo está aqui, é assim que é. O artigo X foi cancelado, portanto, a ciência se faz transparente e íntegra, mas
há contradições que não se apagam e cujas pontas de lança surgem nos comentários, nos tweets, nas publicações que se mantêm e na autoria que se reforça, apesar de. Portanto, a transparência e a opacidade ocorrem num jogo que pode ser de embate, a depender da posição sujeito-cientista. Temos aqui as referências: Dias, Guimarães, Orlandi, Pechet e Righetti. Obrigada.